Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. O que você acha da desmilitarização da Polícia Militar? Isso é um tema polêmico e toda a sociedade brasileira deve discutir, deve saber como é a formação, como é essa instituição, como funciona essa instituição e por que a desmilitarização está na pauta, está na discussão, não só da classe política, mas dentro dos movimentos sociais, dentro do movimento sindical, nas igrejas, nas associações de bairros. O tema é polêmico, mas é importante que cada cidadão e cada cidadã entenda um pouco o que corresponde, o que significa a desmilitarização da polícia. Em instantes, nós iremos conversar sobre essa temática. No programa de hoje, nós iremos conversar com o professor, doutor Gustavo Seferian sobre desmilitarização da polícia, questão social e Estado penal e política de segurança pública no Brasil. O professor doutor Gustavo Seferian é professor da graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel, mestre e doutor em Direito pela USP, foi pesquisador em sede pós-doutoral na área de Sociologia da Religião no CESOR, Centro de Estudos em Ciências Sociais da Religião, Paris II, é pesquisador líder do GPTC USP, membro da Secretaria Nacional do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais e diretor do ANDES, Sindicato Nacional. O ANDES é o sindicato dos docentes das universidades do Brasil. O professor Gustavo abriu um espaço na sua agenda para conversar conosco. Desde já eu agradeço ao professor Gustavo por essa participação no nosso programa. E antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo para dar um like, se inscrever no canal, compartilhar a nossa programação. Lembrando que o nosso programa agora está indo ao ar na quarta-feira, às 18 horas. E convido vocês a dar a sua sugestão, fazer a sua observação, dar a sua opinião sobre os temas aqui debatidos. Professor Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, amigo. Eu é que tenho que agradecer, professor Lemuel, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um grande prazer. Professor, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você fizesse uma relação entre a questão social e o Estado penal no Brasil. Bem, professor Lemuel, essa discussão acerca da questão social e o modo como ela se atrela ao Estado penal no nosso país pode ser abordado por diversas facetas, mas até para prestigiar a sua área de maior envolvimento teórico e político, que é a história, eu não posso desconsiderar o que foi o encadeamento comum entre o despontar das principais mazelas resultantes da afirmação não só do modo de produção capitalista no seu desenho mais clássico, mas também em toda a antessala de afirmação capitalista ou de relações sociais propriamente capitalistas em nosso país, como fomentadoras da construção do nosso Estado penal, né? É certo que o direito, né, e todo o repertório institucional que acompanha o direito, ele tem uma historicidade particular e é uma historicidade que, reivindicando aqui as formulações do
teórico soviético Yevgeny Pachucanes, se atrela à afirmação do modo de produção capitalista e, fundamentalmente, à generalização da mercadoria como forma social que domina as nossas condições de existência. Ocorre que, mesmo antes da gente ter relações sociais propriamente capitalistas, a conformação de mercados, em particular o mercado de trabalho no nosso país, toda uma série de importantes ferramentas institucionais próprias de um Estado ainda colonial passaram a ser vertebradas com uma intencionalidade específica, né, que era a contenção das lutas sociais, da luta dos mais diversos movimentos sociais aqui no período colonial. A gente tem que aqui registrar, tiveram como principal vetor a luta pela libertação quanto ao jugo da escravidão, tanto de escravizados indígenas, mas sobretudo de pessoas sequestradas do continente africano e para cá trazidas, e que o inibir, né, dessas rebeliões, dessas lutas, elas foram a intenção fundamental para o erigir desse Estado penal no nosso país, tanto na constituição das forças de repressão, quanto também da constituição de um aparato jurídico penal que tivesse capacidade de inibir pela força o que eram essas revoltas, né? A gente tem como exemplo emblemático, desde as Minas Gerais aqui, em que me abraçam e me acolhem, o caso específico da revolta de Carrancas, né? Nos anos de 1830, que teve ali, por consequência, não só um julgamento emblemático e simbólico por parte das principais lideranças da revolta, mas também um recrudescimento penal aos escravizados e escravizadas que se rebelavam contra os seus senhores, né? Isso vai acompanhando em processos outros, na conformação da Primeira República e tudo mais, toda uma série de elementos ainda mais complexos, né, que tem por intencionalidade fundamental a repressão da luta social, dos oprimidos e oprimidas, dos explorados e exploradas, que vão, sair do direcionamento fundamental àqueles que se aquilombam, a passar fundamentalmente àqueles que lutam por melhores condições de trabalho, que se sindicalizam, que justiça seja feita, temos aqui que mencionar, não vieram ali do que foram suspiros de rebeldia transplantados da Europa para o nosso país, né, que tiveram como principal elemento motor essa tradição de luta insurrecional que a negritude brasileira, que constitui a massa maioria do conjunto da classe trabalhadora, nos legou, né, diante do que foram as suas rebeliões às senzalas, a se encontrar como elemento fundamental de contenção da luta, algo que se pereniza até os dias de hoje. Gustavo, fazendo um pouco uma relação entre o Estado penal e o projeto, a proposta em vigor da política de segurança pública no Brasil. Essa política de segurança pública, ela atende à demanda da sociedade? Bem, professor Lemuel, eu posso dizer que atende às demandas dessa sociedade, eu não estou dizendo ao conjunto da sociedade, né? Ela atende às demandas da afirmação e reprodução da relação social do capital, a perpetuação dessa lógica de organização da vida pautada na opressão e na exploração, e não o que é a boa vida, o desenvolvimento social, o exercício das nossas plenipotências individuais, isso fundamentalmente tendo em conta o modo como esse Estado penal e o aparelho repressivo do Estado se voltam contra a população trabalhadora e, sobretudo, os segmentos mais fragilizados da classe, né? E aí que posso dizer pessoas em situação de desemprego, as pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades, a juventude negra do nosso país, os camponeses e camponesas. A gente tem ali uma destinação desse aparelho de repressão do Estado dedicada a atingir
essas populações, a criminalizar suas lutas, a exercitar, inclusive, às margens do que é a própria legalidade, as práticas que são constituintes do genocídio que marca as populações indígenas, a população negra em nosso país, e que elas cumprem um papel aparentemente funcional ao afirmar dessa sociedade, mas que também é radicalmente disfuncional, na medida em que sabemos que tudo aquilo que aprofunda a afirmação dessa lógica, que guarda consigo a sua própria negação, a imanência da crise, né, aponta também para o seu indicar ao menos tendencial ao colapso. Mas certo que se a gente pode pensar, né, que o conjunto da sociedade se vê guarnecido ou atendido pelo que são as políticas de segurança no nosso país e o estruturado do Estado Penal, eu posso dizer com toda certeza não. Né? Esse Estado Penal ele tem serventia para a manutenção da sociedade de classe, do privilégio das classes proprietárias e da manutenção e reprodução dessa relação social que condiciona as nossas existências e que constitui o capital. Bem, Gustavo, a herança da arquitetura institucional e o modelo policial da ditadura militar seria nossa hidra de Lerna? Seria nosso monstro que emerge da lagoa? Bem, professor Lemão, essa pergunta é bastante interessante, né, e perspicaz. Ela, por certo, é uma das nossas péssimas heranças do período ditatorial, que foi de 64 a 85, alguns dirão até 88, né, dependendo das interpretações e dos registros teóricos em que essas pessoas venham a se fiar, e que, junto com outras tantas marcas, né, é importante que a gente colocar, são caracterizadoras das permanências desse período de exceção explícita, né, de ditadura declarada em que a gente experimentou na nossa história. Outras tantas questões, como, por exemplo, a gestão administrativa, a lida de políticas territoriais, a financiarização da agenda do trabalho, entre outras tantas temáticas, né? Elas também são heranças que mostram essa permanência até os tempos de hoje, mas, sem sombra de dúvida, essa questão da militarização das polícias é um desses legados, né? Eu gosto de brincar que eu sou contrário a toda e qualquer forma de herança, né? Não só por me considerar marxista, por vir de uma família trabalhadora, mas também por ter herdado o fato de ser palmeirense, né? Ninguém merece umas coisas dessas, assim. E eu brinquei um dia com uma aluna, a aluna falou assim, pois é, né? Pobre só herda conjuntivite e esse tipo de coisa, né? Não herda coisa boa. Então a gente tem essa contrariedade às nossas heranças passa também pelo que é o reclamo, né? De uma disposição revolucionária para lidar com a nossa organização social e que nos leva a perceber que nós herdamos, de fato, né, essa marca da organização das políticas de segurança no nosso país, do período ditatorial, sem promover rupturas. Né? Essa construção, né, que tanto segue nos assolando, da hierarquia militar e da consideração militar das forças de repressão, para além, claro, das forças armadas, que essas sempre foram militarizadas, né, elas podem, de um lado, ser consideradas, sim, uma hidra de Lerna, né, que é o monstro que sai da lagoa, que desponta e que ainda nos assola, mas essa figura eu acho que ela pode, em alguma medida, ser também reivindicada ao percebermos que, muito embora diversas cabeças tenha, né, que por diversos caminhos nos assole e nos tragam impasses, ela pode ser vencida, né? Ela tem ali um meio efetivo de poder ser contida. Essa figuração, inclusive, curiosamente, me veio diante da leitura de um texto, e eu devo estar com ele aqui até por perto. Estou sempre que eu estava lendo ele na semana passada.
que é um conjunto de escritos de autoria do subcomandante Galiano, liderança zapatista, né, que se replasmou desde o subcomandante Marcos e que foram publicados no Brasil sob o título de Contra a Hidra Capitalista, né, pensando o capitalismo enquanto uma hidra de Lerner, efetivamente, e que tem uma dessas suas cabeças, certamente, o aparelho de repressão do Estado, e que eu tenho não só a esperança, mas a disposição forte de que a gente vai construir meios de poder estancá-la, né? E poder fazer valer efetivamente, a partir do que são políticas efetivas, voltadas à memória, à justiça de transição e o estancado que são essas reminiscências ainda existentes no período de maior afirmação autoritária no nosso país, e aqui vejam a ênfase, né? Eu faço questão de falar de uma ditadura explícita e maior afirmação autoritária, porque não me parece a gente poder diagnosticar os outros regimes do capital como não sendo também ditaduras de classe, né? É claro que a gente tem que fazer essas variações a partir dos regimes de poder, né, como Lenin nos lega lá em Estado e Revolução, mas e sabendo que uma democracia formal burguesa é muito melhor do que uma ditadura explícita, mas é fato que a gente ainda vive, né, sob os auspícios de uma afirmação autoritária e de um desenho institucional de favorecimento de classe, que encontra na polícia militar uma das suas manifestações mais radicalizadas, podemos assim dizer, no afirmar dos seus interesses, que são os interesses dos proprietários dos meios de produção, fundamentalmente. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco da entrevista com o professor doutor Gustavo Seferian sobre desmilitarização da polícia, questão social e Estado penal e política de segurança pública no Brasil. Em instantes, retornaremos com o segundo bloco.